Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos o perigo que é nós escutarmos falar de Jesus, por parte de pessoas que não são membros de sua igreja, que não têm a fé verdadeira nele. Alguns diziam estas coisas, mas o que a igreja diz de Jesus? Também no nosso tempo, há várias opiniões sobre Jesus, há várias pessoas falando coisas de Jesus. Herodes fica então perplexo diante destas indagações. Ele quer ver Jesus, mas esse ver Jesus aqui é apenas uma curiositas, é apenas uma curiosidade. É diferente dos outros personagens que querem ver Jesus no Evangelho. Eles querem ver Jesus para ficarem curados. Eles querem ver Jesus porque ouviram que ele é o Messias, o filho de Davi. Herodes aqui quer simplesmente ver Jesus por causa dessa perplexidade na qual ele ficou, por conta dessa curiosidade vã. O livro do Eclesiastes hoje, na primeira leitura, diz: a vista não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O Eclesiastes está aqui falando desta espécie de fome que o homem tem de conhecimento, de informação, essa fome dos olhos, ou a chamada concupiscência dos olhos. Assim, Deus nos criou para que nós buscássemos a verdade, procurássemos a verdade, algo com substância, de fato, a verdade que é o próprio Deus. Mas por conta da desordem do pecado original, nós nos perdemos, e esta realidade da necessidade de buscar a verdade se tornou simplesmente uma curiosidade. Então, no nosso tempo, a gente costuma se contentar com informações rasas, com coisas superficiais. Interessante, dizia um sociólogo, falava: nós estamos fartos de informações, de informação. Estamos como o que, no meu Nordeste, no Piauí, a gente fala empanzinado, Está empanzinado. Empanzinado é quando a pessoa acabou de comer, está cheia, entendeu? Não tem mais vontade de comer mais nada. A gente fala, está empanzinado. Enfim, nós estamos fartos de informação, mas extremamente carentes de sabedoria. Porque, de fato, o nosso tempo é o tempo da informação. Tudo corre muito rápido, a informação. Mas a verdade, a substância da verdade, não é procurada por nós. Então, nós nos contentamos, não mais com o artigo do jornal, a gente se contenta com o título do artigo do jornal. Às vezes, nem mesmo o artigo inteiro valeria a pena ser lido, nos nossos dias. Mas o ponto, meus irmãos, é que esta busca pela verdade que Deus colocou no nosso coração se transformou, por conta do pecado original, em uma desordem que nos leva a essa curiosidade vã, a curiositas, em latim. Essa curiosidade que faz com que Herodes até queira ver Jesus, mas simplesmente para matar uma curiosidade. Eu quero saber quem é esse aqui. Não é um querer ver Jesus em busca de uma salvação, porque a princípio ele é o Messias, porque se diz que ele é o Messias. Mas Herodes fica preso nestas opiniões aqui que são dadas sobre Jesus. Assim, nós vemos as pessoas hoje perdidas por conta das diversas opiniões sobre os assuntos. Hoje já não se fala mais da verdade, se fala da narrativa. Você pode observar os jornalistas falando: porque a narrativa é esta, porque fulano quer emplacar esta narrativa. E aí, quando, por exemplo, se faz o debate, é interessante isso, quando se faz os debates, dos candidatos aí, qual é a discussão? Quem venceu o debate? Interessante isso. Quem venceu o debate? E aí, se vencer no debate, não envolve a verdade, envolve quem convenceu mais pessoas. Quem aparentemente parece quem aparentemente tem as propostas e conseguiu vencer o outro nos argumentos. A verdade não importa. Se fala aí de agências de checagem, mas essas agências aí são só para defender uma narrativa, uma opinião, uma vertente.
Então, meus irmãos, nós vivemos, até o mundo moderno já diz isso, nós vivemos na época da pós-verdade, se fala isso, né? Mas nós católicos não, nós católicos amamos a verdade, nós católicos devemos ser da verdade, né? Não é que nós somos os donos da verdade, na verdade, nós pertencemos à verdade. Então, essa curiosidade, essa curiositas, nós precisamos vencer isso. A curiosidade vã pela vida do outro, por saber o que o outro está fazendo, né? As redes sociais criam em nós uma ilusão de que nós estamos perdendo algo se não estamos ali. As redes sociais criam uma ilusão de que se nós não estamos ali, nós estamos desinformados, nós estamos atrasados. Isso é uma ilusão, sabe? Uma ilusão. Eu tenho que ver todas as notícias dos jornais de hoje, porque se eu deixar para amanhã eu já estou um pouco atrasado. As redes sociais vão criando isso, e isso é consequência de quê? Concupiscência dos olhos, curiositas. A concupiscência dos olhos gera vários tipos de pecado. Um deles é a avareza. A avareza que tem feito tantas pessoas se perderem nesses jogos de azar que estão surgindo aí agora, que estão mais em voga agora. Está chegando nas confissões dos padres, as pessoas endividadas, porque apostaram tudo que tinha ali, até o que não tinha. Antes no nosso país isso era proibido. Quem foi que permitiu, quem foi que numa canetada aprovou isso no nosso país, deixe como dever de casa para você procurar depois. Enfim, isso foi colocado e é dito, já tem pesquisas que mostram que nos países onde estas coisas são permitidas, a taxa daquelas pessoas que tiram a própria vida cresce. A gente não pode nem falar direito o nome, né? As pessoas se sentem impactadas só da gente falar. O Setembro Amarelo aí perde o sentido quando o nosso próprio governo permite estas coisas que às vezes levam as pessoas a tirar a própria vida. As pessoas se endividam tanto, se desesperam a ponto de perderem a vida, de tirarem a vida. Casamentos acabam porque um cônjuge pegou o dinheiro do outro sem avisar. Enfim, meus irmãos, tantas coisas. Isso aí é concupiscência dos olhos. Aliás, esses joguinhos, né, que são feitos para apostar, eles usam mecanismos, né, para explorar vulnerabilidades do nosso cérebro, principalmente essa realidade da concupiscência dos olhos. Assim como as redes sociais fazem isso, o TikTok, com seus vídeos curtos, tudo isso alimenta a concupiscência dos olhos. Vicia a pessoa na dopamina que é, né, gerada ali, né, por conta da curiosidade. Vai dizer, se eu passar esse vídeo agora, que eu não gostei tanto, será que vai vir um bom, que eu realmente vou rir e vou me divertir? Aí passa, aí vem esse videozinho engraçado, aí você ri. Aí, se eu passar de novo, será que vai vir outro? Não, aí não vem outro, né? Vem um videozinho que você não gosta. O algoritmo faz isso para quebrar um pouco a dopamina, para depois desse, ele jogar um que você vai gostar, e assim você fica ali, num loop infinito ali, feito para te viciar. Nem precisa ser cristão para dizer essas coisas, você nem precisa acreditar em Deus para perceber o quanto estas coisas foram feitas para explorar as vulnerabilidades do nosso cérebro, para explorar essas desordens do pecado original, como nós estamos falando hoje, a concupiscência dos olhos. As cores usadas lá no joguinho do tigrinho, né? As cores usadas ali, se você faz um pequeno estudo de semiótica, você sabe, né, que aquelas cores instigam a pessoa, né? De alguma forma levam a algum tipo de excitação, no sentido da pessoa ficar empolgada com aquilo ali. Os números que vão passando, enfim, tudo isso é feito para explorar as vulnerabilidades do seu cérebro, para explorar as desordens do pecado original e levar as pessoas de abismo em abismo, a mais e mais pecados, até esse caso, até o caso da pessoa tirar a própria vida, em desespero de tanta dívida que tem, de ter gasto o que não tinha,
Então, meus irmãos, a curiositas parece uma coisa inofensiva, mas, meus irmãos, qualquer pecadinho nas mãos do demônio, nas mãos de uma inteligência angélica, que é a do demônio, inteligência muito superior à nossa, causa grandes estragos. Como eu disse, casamentos acabando por conta disso, até pessoas tirando a própria vida por conta disso. Então, o que nós precisamos, o contrário da curiositas, é a estudiositas, é o estudo. Porque que estudar hoje é algo que é cada vez mais árido, cansativo, difícil, porque o estudo exige de fácil esforço. Estude, a etimologia da estudiositas é exatamente esforço. Você precisa botar alguma força para alcançar a verdade, para chegar na verdade. Então, precisa pegar o livro ali e ler. Só que o livro, ele não tem todos esses estímulos que o seu celular tem, que o seu computador tem. Ele não tem essas cores feitas para instigar você, para animar você em alguma coisa. O livro não tem nada disso. O livro você tem ali um texto e pronto. Alguém me perguntava, por que, padre, padre, para o senhor é difícil ler a Bíblia? Assim, é tedioso. Por que é tedioso? Porque o livro não tem todos aqueles estímulos que você está acostumado a ter. Por isso, meus irmãos, olha só, esse vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Disse isso um homem que experimentou todos esses tipos de prazeres. Na luxúria, na gula, na preguiça também. O Eclesiastes, Salomão, padre, não entardecer da vida dele. Salomão, um grande sábio. Mas por que isso? Porque ele mesmo vai dizer mais à frente no Eclesiastes, eu experimentei todas essas coisas. E ele percebe que tudo isso é correr atrás do vento. Tudo isso é vaidade, passa. Porque quando nós gastamos todo o nosso tempo nestas coisas, o que nos resta depois é o tédio. E você pode perceber que o livro do Eclesiastes tem esse tom de entediado, de alguém que está entediado com o mundo. Olha só, tudo é vaidade. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se para voltar ao seu lugar, de onde novamente torna a levantar-se. E ele diz, olha, não há nada de novo debaixo do sol. O que foi será, o que aconteceu acontecerá. Não há nada de novo debaixo do sol. O contrário disso eu diria o Chesterton, dizendo, o mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas, apenas com a falta da capacidade de se maravilhar. O contrário destas palavras do Eclesiastes, essa visão de mundo que o Chesterton tem e que as crianças têm, porque elas ainda não se entediaram com as coisas. A não ser, claro, que você deu o celular para elas, elas vão se entediar rapidinho. Mas o mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas, apenas com a falta da capacidade de se maravilhar. Quando Deus terminou de criar tudo, criou o homem, ele viu que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. O que nos leva a esse tédio aqui do Eclesiastes? Exatamente essa vida desenfreada, em busca dos prazeres, simplesmente. Essa visão tediosa do mundo é consequência dessa curiositas vivida de maneira desenfreada. O contrário dessa curiositas é essa busca pela verdade. Procurar a verdade, a substância. O estudo é um grande remédio. Mas é claro, nós também precisamos mortificar o nosso olhar. Precisamos descansar a vista, às vezes. Descansar a vista não só dormindo, mas às vezes ficar parado mesmo, sabe? Ficar parado. Se eu parar, eu fico entediado. Igual agora nessa homilia longa, entendeu? Eu já estou entediado, entendeu? Eu não consigo, depois do primeiro minuto, eu já não consigo mais dar atenção ao que o senhor está dizendo, porque eu já estou entediado. Então, é por isso que hoje tem que fazer, o povo quer que tem a missa disso, tem a missa daquilo, porque a missa tem que ser animada, porque tem que ter isso e aquilo, por quê? Porque a pessoa está sempre em busca de estímulos, constantemente. Então a missa tem que ser um show pirotécnico, porque senão eu não consigo, senão eu não gosto. Percebe que o problema não está na missa? O problema está na nossa curiositas, está na concupiscência dos olhos.
está que a maioria das pessoas que estão em busca de uma missa assim, estão simplesmente querendo ver Jesus como Herodes quer ver Jesus. No final do Evangelho, Herodes vai ver Jesus, mas não vai adiantar de nada, que ele vai ver simplesmente por uma curiositas. Não vai ver como outros viram, não vai ver como a samaritana viu, não vai ver como Nicodemos viu, não vai ver como aquele cego de nascença, depois de conhecer Jesus, o viu. Todos são cegos, se deixam levar pela curiositas. Todos são cegos, se deixam levar pela concupiscência dos olhos. Todos ficam entediados, se deixam levar por essa concupiscência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.